Boa noite, Igreja Batista da Fé. Boa noite, meus queridos irmãos da nossa congregação da Zona Leste. É com muita alegria que eu estou aqui novamente por mais uma terça-feira, a fim de ajudar os irmãos, servir os irmãos na nossa adoração. Então, como de costume, eu vou estar orando, nós vamos estar cantando um hino e de imediato nos dirigirmos à palavra de Deus e darmos continuidade à exposição que tem sido feita no livro de Colossenses. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me auxilie, Senhor, neste momento, ó Pai, para que eu possa, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para que os meus irmãos possam estar, ó Pai, através, ó Pai, deste conteúdo, adorando e servindo ao Senhor em seus lares. Ó Pai, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, as nossas orações, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe esse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Cantemos. Eu tenho optado por escolher clássicos, para facilitar para os irmãos estarem cantando, sem precisar de letra, de ver algum slide, alguma coisa, Então hoje nós vamos cantar uma música muito conhecida chamada Consagração, que fala a respeito de nós entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor para que Ele faça aquilo que aprouver, e que Ele possa ser glorificado através das nossas vidas. Então vamos louvar a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Amém. Toda a honra seja dada somente a Deus. E o mais importante, que as nossas vidas sejam um louvor a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós ainda estamos, no capítulo 1 e hoje nós terminamos o capítulo 1. Terminaremos, se assim Deus permitir. Se ele não voltar antes dos irmãos assistirem esse vídeo. Hoje nós estamos terminando o capítulo 1, estamos na 6ª exposição, Então farei um breve resumo, me esforçarei para ser breve, do que nós temos visto até aqui, antes de nós entrarmos então no sermão de hoje, concluindo nos versículos 24 a 29. Nosso primeiro sermão, primeira exposição, eu fiz algo que eu chamo de macro exposição, onde eu falei para os irmãos sobre o tema central, o tema abrangente do livro de Colossenses, mais especificamente da Epístola de Paulo aos Colossenses, a qual ele escreveu por volta do ano 70, numa época que ele estava preso por causa de Cristo, preso, sofrendo por causa do Evangelho, e ao ouvir sobre a igreja em Colossenses por meio de seu discípulo Epáfras, o qual fundou a igreja, não foi uma igreja fundada por Paulo. Ao ouvir de Epáfras sobre a boa saúde que essa igreja tinha, mas o desafio ao qual ela estava começando a passar, que era a influência de falsos mestres, Paulo escreve então para essa igreja a fim de confirmar eles na fé a respeito da suficiência e da supremacia de Cristo, E o quanto que Cristo destrói todos os sofismas, todas essas falsas doutrinas, e como ele também destrói as nossas imperfeições, E os temas centrais dessa carta é a pessoa e a obra de Cristo, que nós já vimos até o versículo 23, até a última pregação. Faz sérias advertências acerca das heresias e das falsas doutrinas, e também ele fala a respeito da nossa união com Cristo, A doutrina, toda vez que nós lemos, principalmente nas cartas de Paulo, o termo em Cristo. Nós estamos em Cristo, vós estáis em Cristo. Então ele vai falar muito a respeito, nós vamos ver isso especificamente no capítulo 3. Então nessa macro exposição eu quis afirmar para os irmãos que a supremacia de Cristo e a suficiência da sua obra, elas destroem todos os falsos ensinos e transformam as nossas vidas. No segundo sermão, eu falei a respeito dos efeitos da palavra da verdade do Evangelho em nós. Foi um sermão feito do versículo 1 ao versículo 8 sobre a oração que Paulo faz de ação de graças por conta dos colossenses estarem realmente vivendo a fé e a esperança e o amor. E nós vimos o quanto esse elogio pode nos encorajar a buscarmos ter essas mesmas características, tanto como indivíduos quanto como igreja, de estarmos vivendo essa tríade da fé cristã, que é a fé, a esperança e o amor.
Depois, na intercessão de Paulo, no versículo 9 a 14, é feito então ele continua a sua oração, mas agora num tom intercessório, pedindo para que os colossenses eles não ficassem satisfeitos nessa condição de terem conhecido os primeiros elementos do evangelho da fé cristã, mas que eles buscassem se aprofundar ao ponto de transbordar no pleno conhecimento e no poder de Cristo. Então, nós vimos o quanto que essa intercessão ela significa para nós no sentido de que nós devemos também buscar nos aprofundarmos cada vez mais na vontade de Deus, de que não é a vontade de Deus que nós fiquemos num conhecimento raso e elementar da sua palavra, mas que nós busquemos sempre mais e mais conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. Isso é feito através do estudo, né, da busca a Deus por meio da sua palavra e também com muita oração, né, e na dependência do Senhor. E no versículo, no nosso quarto sermão, que levou sob o título Supremo Cristo, Autor e Restaurador da Criação, nós temos um hino, né, uma música, muitos estudiosos acreditam que seja uma música que fala sobre Cristo ser a imagem do Deus invisível, sobre ser supremo sobre toda a criação, onde mostra que a supremacia de Cristo é revelada não só na sua obra expiatória, mas na sua obra criacional. Ele é o autor da criação. Ele estava com Deus Pai e com Deus Filho no momento onde todas as coisas foram criadas. Ele não só estava lá, mas por meio dele, para ele e para a sua glória, é que tudo que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo e para Cristo, para glorificá-lo. Então a supremacia de Cristo se mostra não somente na capacidade que ele tem de perdoar pecados, mas pelo fato dele ser o autor da criação. E a sua obra, ela também restaura toda a criação por conta do pecado ter não somente trazido inimizade entre nós seres humanos e Deus, mas também a criação inteira sofre e geme, né? Está no cativeiro da corrupção, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas nós vimos que a obra de Cristo ela também tem esse aspecto cosmológico, ou seja, a ira de Deus foi aplacada por meio da morte de Cristo, trazendo equilíbrio sobre toda a criação, onde Deus está então harmonizando, sustentando, fazendo com que todas as coisas venham convergir para o reino que há de vir, onde o Cristo estará estabelecendo o seu reino e dominando e trazendo paz, prosperidade, não só sobre os seres humanos, mas sobre toda a criação. Há um futuro bom onde não haverá mais nenhum tipo de problema no mundo e no universo. E isso só será possível lá na frente por algo que já foi feito, que é Cristo morto, crucificado e ressurreto. E todas as coisas apontam para ele. Então Jesus Cristo ele é supremo não só por perdoar pecados, mas por ser o autor e restaurador de todas as coisas. A vida de Cristo trouxe vida a todas as coisas, e a morte de Cristo trouxe restauração a todas as coisas. E no nosso sermão passado, nós vimos um pouco dessa aplicação da obra de Cristo na nossa vida. E o tema da semana passada foi considerando o seu passado, presente e futuro diante da obra de Cristo. Então agora Paulo faz um enfoque, né, nos versículos 21 a 23, falando do quanto era grande a inimizade entre os colossenses e Deus, ou seja, nós também, gentios, entre nós e o Senhor, mas que por meio do corpo de Cristo, por meio do seu sofrimento, por meio da sua obra expiatória, Deus nos trouxe, Deus transformou o nosso presente e nos deu a certeza de um futuro bom. Então nós consideramos o nosso passado com Cristo, nós consideramos o nosso presente em Cristo e nós só consideramos o nosso futuro com Cristo. Não deve passar na cabeça do cristão viver um dia sequer, seja hoje, seja o dia de amanhã, seja por toda a eternidade, longe de Cristo, longe de Deus, porque nós somos aproximados e trazidos às alianças, né, por meio da obra expiatória de Cristo. E hoje, concluindo, meus irmãos, no nosso sexto sermão, o tema é quando Cristo é o que de fato importa. Paulo conclui aqui o seu capítulo 1, do versículo 24 a 29, mas na verdade ele vai até o 2, 5, fazendo uma espécie de uma defesa do seu apostolado.
Paulo, ele quer mostrar agora alguns distintivos da sua autoridade apostólica, e talvez ele esteja fazendo isso por conta dele não ter sido quem plantou a igreja de Colossenses, mais Epáfras, mas ele tem autoridade sobre ela como apóstolo, porque Epáfras é um discípulo de Cristo e Paulo ele é o ministro do Evangelho, ele é o apóstolo ao qual Deus deixou confiado nele, né, a dispensação do mistério do Evangelho, onde agora tanto judeus quanto gentios são aproximados de Deus por meio da obra expiatória de Cristo. Então, o apóstolo Paulo agora ele fala a respeito do seu ministério, ele fala a respeito dos seus sofrimentos. E através desse testemunho de Paulo, das implicações dessa vida de Paulo dedicada ao Evangelho, nós podemos aprender qual é a condição da vida daquele que tem a Cristo como a coisa mais importante da sua vida. Então o tema dessa noite é quando Cristo é o que de fato importa. E isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque nós vivemos num tempo de muitas prioridades, né? Então, com certeza, essas muitas prioridades das nossas vidas, esses muitos afazeres, esses muitos comprometimentos que nós temos, eles podem fazer com que nós venhamos a esquecer o que de fato importa na nossa vida. Porque quando Cristo é a prioridade na nossa vida e no nosso coração, a maneira como nós enxergamos o mundo e a maneira como nós desejamos que o mundo seja, muda. Então, quando Cristo é o que de fato importa, é o tema dessa noite. Então, vamos ler o texto. Logo após a leitura, eu vou estar orando e desenvolvendo a mensagem. Versículo 24. Agora, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Oremos. Meu Deus, nosso Pai que estás no céu, Senhor, que o teu nome seja santificado, que o Senhor seja glorificado por meio da tua palavra. Senhor, que neste momento, Senhor, todos esses que estão assistindo, Senhor, a essa pregação, todos esses meus queridos irmãos e amigos também de outras igrejas, ou que talvez não faça parte de nenhuma igreja, estiverem assistindo esse conteúdo, que a vida deles sejam transformadas e edificadas, ó Pai, que Cristo venha a ser a prioridade da vida deles, ó Pai, que Cristo venha a ser o que de fato importa na vida deles, ó Pai, porque essa é a verdade. Jesus Cristo é a nossa prioridade. Jesus Cristo é o que é mais importante. E quando Cristo é o que mais importa, Senhor, nas nossas vidas, tudo muda. Senhor, então transforma a vida dos meus irmãos assim como o Senhor tem transformado a minha. Senhor, e fala com eles assim como o Senhor tem falado comigo por meio da tua palavra. Ó Pai, que apesar de mim, Senhor, dos meus pecados e das minhas dificuldades, ó Pai, eu possa ser instrumento em tuas mãos, ó Pai, e os meus irmãos possam compreender o que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai, por meio dos versos pregados, ó Pai, aqui esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, apesar de mim, usa-me, Senhor, que o seu povo seja colocado face a face diante de ti, por meio da tua santa palavra, e tenham as suas vidas transformadas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, prosseguindo, quando Cristo é o que de fato importa. E a ideia central, meus irmãos, dessa pregação é a seguinte: quando Cristo é o que de fato importa, nos alegramos por sofrer por Cristo e por sua obra, a qual nos engajamos incansavelmente. Quando Cristo é o que de fato importa, nos alegramos por sofrer por Cristo e por sua obra, a qual
nos engajamos incansavelmente. Essa pregação é sobre alegria no sofrer, sobre comprometimento na obra e sobre comprometimento na obra e sobre nós insistirmos e perseverarmos no Senhor em sua obra. Então que isso fique bem claro para os irmãos, que quando Cristo é o que de fato importa, nós nos alegramos por sofrer por Cristo e por sua obra, na qual nos engajamos incansavelmente. Meus irmãos, quando Cristo é o que de fato importa, eu me alegro em sofrer por Ele e por seu povo. Aqui Paulo está mostrando, nos 2 primeiros versículos, que o motivo da alegria dele era sofrer por conta dos colossenses. Ou seja, Paulo estava aqui preso, estava aqui sofrendo, estava sendo perseguido. Já tinha sofrido muito e ainda ia sofrer muito mais. Estudem a vida de Paulo no livro de Atos e veja quão grandes foram as perseguições que ele sofreu. E era justamente por isso, por ele ser um dos líderes da igreja, um dos líderes os quais estava encabeçando um movimento que aconteceu logo após a morte de Cristo e com a vinda de Pentecostes, com a vinda do Espírito em Pentecoste, onde o nome do Senhor começou a ser espalhado por toda a terra e pessoas começaram a abandonar a sua vida de pecado e as suas devoções, tanto a falsos deuses pagãos, quanto também devoções aos políticos e aos imperadores da época, para se devotarem a Jesus Cristo. Isso trouxe um caos social, isso trouxe um caos até mesmo a nível político naquela região daquela época, né, e traz até hoje. E a resposta que a sociedade estava dando, a resposta que os governos do Império Romano, mais especificamente, estava dando, era uma dura e ferrenha perseguição aos cristãos. Então Paulo, que segundo a tradição da igreja antiga foi morto, decapitado por causa do evangelho, estava aqui escrevendo aos colossenses, dizendo a eles que ele estava feliz por sofrer pelo evangelho. Ele fala: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, Paulo demonstra aos colossenses que, embora ele estivesse preso e sofrendo na cadeia, isto era para ele motivo de alegria, tendo em vista que as cadeias de Paulo, ou seja, as suas algemas, a sua prisão, era algo que motivava a igreja a prosseguir e permanecer. A igreja via essas prisões e via essa perseverança que Paulo e outros cristãos fiéis e outros apóstolos estavam sofrendo, como um testemunho de que o evangelho era de fato verdadeiro. Ninguém morre por uma mentira à toa e nem por muito tempo como é até hoje. Até hoje as pessoas têm resistido a governos e a perseguições por causa do nome do Senhor. Se o evangelho fosse uma falsidade, ele já teria sido eliminado, né? Assim como outras religiões deixaram de existir. Mas o sangue de cada mártir da igreja é uma demonstração da verdade de que de fato Jesus Cristo é o Messias prometido e que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então o testemunho do sofrimento de Paulo por causa do evangelho rendia muitos frutos à obra e fazia com que a obra pudesse crescer e se fortalecer. E aqui nós já vemos alguns princípios, né? Muitas das vezes, muitos líderes cristãos, principalmente de tradições teológicas mais liberais ou não tanto conservadoras, mas aquilo que nós chamamos de pragmatismo, né? Eles pensam que o que faz a obra do Senhor crescer e frutificar são os métodos e as facilidades e a boa aparência que eles trazem para o culto e para a igreja, né? Coisas extremamente carnais, um entretenimento que eles trazem para a igreja. Mas aqui Paulo se alegra porque ele sabe que a fidelidade dele, mesmo em meio às perseguições, é o que faz a obra do Senhor crescer e se fortalecer. Paulo ele se preocupava em ser fiel ao Senhor e entregava todo o resultado do seu trabalho a Deus, ao mover do Espírito. E o fato dele estar impedido de sair pregando
por toda a terra, por estar preso, não trazia sobre ele tristeza, muito pelo contrário, ele se alegrava, porque para ele era uma honra aquilo que ele fala de preencher os sofrimentos, o que resta das aflições de Cristo. Claro que Paulo aqui não está falando a respeito de um sofrimento expiatório, até porque ele não seria esquizofrênico de dizer algo do 15 ao 20 sobre a supremacia e como a obra de Cristo é completa e perfeita, e ele vai falar sobre isso no capítulo 2 também. Mas está aqui querendo dizer que os inimigos de Jesus Cristo não ficaram satisfeitos com a morte de Cristo. E agora eles continuam a bater e a fazer sangrar o corpo de Cristo. Mas não agora o corpo, a própria carne de Jesus, mas o seu corpo místico, que é a igreja. Então Jesus Cristo continua sofrendo por meio do seu corpo, que é a igreja, do qual ele é o cabeça. Então isso nos mostra que fidelidade e engajamento ao evangelho não traz necessariamente sucesso segundo o mundo, mas traz muitas aflições, mas a alegria de Paulo estava nisso, em sofrer por Jesus Cristo. Então ele não estava se importando. Quando Cristo é o que de fato importa, eu me alegro em sofrer por ele, por seu povo. E ele termina no versículo 25 confirmando que ele recebeu do Senhor o ministério, né? Segundo a dispensação da parte de Deus, ou seja, segundo essa administração da parte de Deus, de confiar a ele o mistério que estava oculto, que é o quê? Que agora judeus e gentios fazem parte das alianças, os judeus foram amplamente incluídos nas alianças do Antigo Testamento, e ele sabe que o cumprimento disso é o que de fato importa na vida dele. Então, o princípio, meus irmãos, que esses dois primeiros versículos trazem à nossa vida, sobre o ponto que é que quando Cristo é o que de fato importa, eu me alegro em sofrer por ele, por seu povo, o princípio é que sofrer pelo Evangelho e por Cristo é motivo de alegria, e é o que é esperado de todo aquele que se engaja na obra do Senhor. Sofrer pelo Evangelho por Cristo é motivo de alegria e é o que se espera de todo aquele que se engaja na obra do Senhor. Às vezes nós recebemos muitas críticas, principalmente nós que somos de uma ala mais fundamentalista, de que o mundo não gosta de nós, de que nós não temos voz na terra, nós não temos voz na sociedade, porque nós não nos propomos ao diálogo, porque nós não somos muito quadrados, ou somos muito conservadores, ou que nós paramos no tempo. Mas a verdade é que o que a Bíblia diz é que aquele que ama Jesus Cristo e que obedece aos seus mandamentos pode ter a certeza de que o mundo o odiará. Quanto mais a igreja for fiel, mais ela será odiada pelo mundo. Não ao contrário. Muitos movimentos, principalmente progressistas, ou seja, de uma visão mais liberal, mais influenciada até mesmo pelo marxismo, diz o contrário. Diz que a igreja, quanto mais ela for atuante, né, mais o mundo vai desejar ela. Que isso? Se nós levarmos realmente a sério a palavra de Deus, se nós realmente levarmos a sério o Evangelho de Jesus Cristo, o que tem reservado para nós é tiro, é espada, é sofrimento. Quanto mais fiel é o crente, mais o mundo o odiará. Quanto mais fiel for a igreja na sociedade, mais ela sofrerá, mas mais ela se alegrará. Porque é diferente no reino de Deus. Feliz não é aquele que tem conforto, bens e riquezas. Bem-aventurado é aquele que é fiel a Deus. Então a nossa alegria como crentes, como indivíduos, e a alegria da igreja do Senhor reside não na sua condição social, reside não na sua condição financeira, econômica, mas reside na sua fidelidade. Você quer ser feliz, meu irmão? Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel a Deus, custe o que custar. Quer ter uma igreja feliz e alegre? Seja uma igreja obediente. Ela não vai se deixar desfalecer pelos ataques que receberá do mundo, mas ela se manterá com os olhos fixos
no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, meu irmão, olha qual que é a alegria de Paulo. Observe qual é a, a tristeza de Paulo, o sofrimento de Paulo. Quais têm sido suas alegrias? No que você tem se alegrado? No que o seu coração tem se alegrado? Aquilo que você gasta mais tempo e aquilo que você gasta mais dinheiro é aquilo que de fato importa na sua vida. É Jesus? É a obra do Senhor? Se não, arrependa-se e busque a Deus para que Cristo seja a prioridade na sua vida. Quais são as suas alegrias? A alegria de Paulo era Jesus e era ver a obra de Cristo frutificar, mesmo que ele sofresse. Segunda pergunta, quais têm sido os seus sofrimentos? Perceba que nós temos hoje muitas pessoas sofrendo, mesmo na igreja. E o sofrimento ele foi o quê? Foi patologizado, ou seja, agora sofrer é uma condição física, é uma doença, é algo biológico. É isso que o mundo tem ensinado. Quais têm sido os seus sofrimentos? Perceba que a maioria dos nossos sofrimentos, meus irmãos, eu não posso dizer por todos, mas posso dizer pelos meus e da maioria que eu conheço. A maioria dos nossos sofrimentos são por causa dos nossos pecados, não por causa de Jesus. Nós não estamos completando o que resta das aflições de Cristo como Paulo estava. O nosso sofrer, na grande maioria, vem por causa da nossa desobediência ao insistirmos em buscar alegria em pessoas e em coisas que não Cristo e a sua palavra. A alegria de Paulo era Jesus. E o sofrimento de Paulo estava no sofrimento causado pela sua fidelidade ao Evangelho. A sua alegria é Jesus? Ou são as coisas? Os seus sofrimentos vêm por causa da sua fidelidade ao Evangelho e à obra do Senhor? Ou por causa dos seus pecados? Avalie. Você tem sido responsável quanto à parte que te cabe na obra do Senhor? Perceba que Paulo, principalmente no versículo 25, ele dá aqui uma declaração muito clara a respeito de quem ele era. Ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo sabia qual era o papel dele no reino de Deus, e ele se engajava nem que para isso fosse necessário que ele perdesse a própria vida. E o fato de Paulo ter a obra do Senhor e Cristo Jesus como foco de sua vida fazia com que ele não pudesse se alegrar em nada que não em Cristo, não pudesse sofrer em nada que não o Evangelho. Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos dispersamos do foco da nossa vida, da nossa vocação, que é servir a Cristo, e servir a Cristo em todas as coisas, tanto nas nossas atividades cotidianas, quanto no nosso ministério na igreja. Não estou aqui falando para pastores, eu estou aqui falando para todos nós. Não estou aqui falando para aqueles que têm posição de liderança. Isso significa e se aplica também ao ministério pastoral e missionário, mas se aplica também à vida de cada crente. Todas as vezes que nós nos engajamos em coisas que não a obra do Senhor, todas as vezes que nós somos irresponsáveis quanto à parte que nos cabe na obra do Senhor, nós nos envolvemos com picuinhas, nos envolvemos com coisas que não trazem a alegria que Cristo traz, e nós sofremos por coisas que não valem a pena, como a causa do Evangelho. Uma igreja que não tem os seus membros engajados para a edificação e para a expansão dela, para a expansão do reino, é uma igreja que sofre por conta das suas próprias picuinhas. É a famosa falta do que fazer. Quando todo mundo, quando todo, ou pelo menos a maioria, não está ciente da sua parte e não está executando a sua parte, ela é como se cometesse uma autofagia, começa a comer a si mesma. Cabeça vazia é a oficina do diabo.
Crente que não serve, não serve. Então, meu irmão, aproveite, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, aproveite esse período, né, que parece que está tudo sendo resetado, e busque desde já saber qual é o seu dom, qual é o seu ministério, qual é a sua missão, qual é a sua função no reino de Deus. E eu digo isso não só no ambiente eclesiástico, não só dentro da igreja, mas também fora dela. Para que você viva com plena convicção de você deve agradar a Deus em tudo aquilo que você faz e ser responsável quanto à sua vocação de ser santo. Nem todo mundo foi vocacionado para ser pastor ou missionário ou mestre da palavra. Mas todos nós fomos vocacionados a ser santos e a glorificar a Deus em todos os nossos afazeres, para viver para o seu inteiro agrado. E o crente, quando ele não vive com esse propósito, com essa convicção bem definida, ele busca alegrias que não a alegria do Senhor, e ele sofre pelos seus próprios pecados e não por causa do Evangelho. Ele vive na futilidade. Então, meus irmãos, quando Cristo é o que de fato importa, eu me alegro em sofrer por Ele e por seu povo. Espero que tenha ficado bem claro. E no nosso segundo ponto, irmãos, vai do versículo 26 ao 28. Vamos ler. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ou seja, foi deixado bem claro agora que os gentios foram amplamente incluídos nas promessas do Antigo Testamento e recebem as bênçãos do Messias e as bênçãos do Espírito, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora Cristo habita não somente em Israel, não somente no povo israelita, entre os judeus. Deus habita em meio a todos os povos, todos aqueles que o adoram, todos aqueles que creem em Cristo Jesus como único e bastante Salvador. Esse é o mistério, que Cristo está em nós, e essa é a nossa esperança, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, não é um ministério só de anunciação, não é um ministério de pregação somente, mas é um ministério de discipulado, porque ele adverte, porque ele ensina, ele busca apresentar as pessoas que se convertem, que aderem à fé em Cristo, pessoas com caráter aprovado, pessoas com caráter transformado segundo a imagem de Jesus. A missão que é dada à igreja, que é dada a todo crente, é ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E essas pessoas não só apenas precisam se converter ou mudar de fé, mas ter a vida delas transformadas por Cristo de fato. Então, meus irmãos, Paulo tinha a convicção do seu chamado, que consistia em apresentar esse mistério revelado, que é a inclusão total dos gentios a promessas do Antigo Testamento. Agora os gentios são cordeiros juntamente com os judeus em Cristo Jesus. Deus habita entre os judeus e gentios, são um só povo, tendo Cristo como a sua única esperança. E esse mistério a ser proclamado implicava em anunciar, advertir e ensinar as pessoas a respeito de Cristo, para que elas tenham as suas vidas transformadas, vivendo em sabedoria e em conformidade ao caráter de Cristo. Isso demonstra que a missiologia de Paulo, ou seja, a doutrina de missões de Paulo, incluía discipulado e não somente pregação pública. E qual que é o princípio que isso traz? Que o engajamento na obra do Senhor implica em o fazermos conhecido a todos, sem distinção, cooperando tanto para o crescimento quanto para o aperfeiçoamento da igreja. E por que, meus irmãos? E é o título do segundo ponto. Porque quando Cristo é o que de fato importa, eu o faço conhecido a todos. Muitas pessoas não falam de Cristo. Muitas pessoas não ensinam sobre Cristo. Não é por falta de habilidade teológica. Não é por falta de habilidade com a palavra. Não é por falta de habilidade com doutrina. É por falta de comprometimento com Cristo.
é por falta de comprometimento com o evangelho. Porque quando Cristo é o que de fato importa, eu faço conhecido a todos. Cristo é o que de fato importava na vida de Paulo e por isso ele pregava e ele exercia o ministério e revelava o mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória, e buscava apresentar todo homem diante de Deus. Ele anunciava, ele advertia, ele ensinava. Essa era a obsessão de Paulo, porque Cristo é o que de fato importa na vida de Paulo. E quando Cristo é o que de fato importa, eu faço conhecido a todos. Nós falamos daquilo que é importante para nós. A boca fala do que está cheio o coração. Se Cristo é o que preenche o seu coração, é sobre Cristo que você vai desejar falar todos os dias e para todas as pessoas. Meu irmão, qual tem sido o seu comprometimento com Jesus e com a sua obra? Qual tem sido o seu comprometimento? Perceba que o fato de Paulo estar dedicado inteiramente a Jesus é o que fazia com que ele se engajasse tão amplamente a anunciar o mistério que era agora judeus e gentios dentro da aliança. Se a sua vida estiver realmente dedicada a Cristo, se Cristo for o que de fato importa, você vai buscar fazê-lo conhecido. E isso não significa que talvez você seja aquele evangelista de vocação que sai pela rua pregando para todo mundo, mas nas suas conversas, nos seus relacionamentos, Cristo aparecerá na sua vida e nas suas palavras. Você sempre buscará uma maneira de falar de Jesus e de mostrar para Jesus, de mostrar para as pessoas que Jesus é a única esperança. Qual o seu nível de comprometimento com a expansão e a edificação do reino de Deus? Porque quando Cristo é o que de fato importa, a gente fala de Cristo, a gente ensina sobre Cristo, a gente anuncia Cristo, a gente instrui em Cristo, a gente ensina em Cristo. E no último versículo, irmãos, no versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo se empenhava muito nessa obra. Ele se empenhava ao ponto de realmente ficar demasiadamente cansado. E esse cansaço era tanto por conta de realmente ser difícil ficar viajando para lá e para cá e passando por tantas dificuldades, quanto também o cansaço por conta das dores que a perseguição trazia. Os açoites, as pancadas, os ferimentos, as pedradas. Tanto que quando ele fala sobre esse sofrimento dele, o verbo utilizado aqui é de onde vem a nossa palavra agonizar. Ele agonizava de tanto se esforçar no reino de Deus. Paulo se empenhava muito, se afadigava, reconhecendo, porém, que a eficácia de Cristo é quem operava nele para que pudesse ter êxito. Esse aqui, meus irmãos, é aquela graça que vem no sermão, né? Tava duro no primeiro e no segundo ponto, tava batido, tava doído. Mas agora no 29 a gente tem uma esperança. Que assim como Paulo reconhece que ele só conseguia toda essa dedicação, ele só conseguia toda essa fidelidade, ele só conseguia todo esse empenho, ele só conseguia se alegrar nos sofrimentos, porque ele se afadigava segundo a eficácia do poder de Cristo, segundo a graça que operava nele. Ele fala isso em 1 Timóteo também. Então, meus irmãos, quando Cristo é o que de fato importa, eu me dedico incansavelmente à sua obra e reconheço o seu poder. Eu não estou falando aqui de ser herói. Eu não estou falando aqui de ser uma pessoa autossustentável dentro do reino de Deus, que faz e que acontece porque de fato é bom, mas não. Eu estou falando de alguém como Paulo, que reconhecia o poder de Cristo em sua vida. E para ele, soberania de Deus e responsabilidade humana não eram coisas que se conflitavam. Ele se dedicava muito, ele se empenhava muito
porque ele sabia que quem estava com ele ali em todos os momentos, dando a energia, a força, a alegria e a fidelidade necessárias, era o Espírito Santo de Deus que opera no crente. Porque nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, quando Cristo é o que de fato importa, eu me dedico incansavelmente à sua obra e reconheço o seu poder. E isso nos encoraja, isso mostra, porque se talvez no primeiro e no segundo ponto desse sermão você fala assim, Vinícius, eu não sou capaz. Vinícius, eu não tenho essa habilidade. Vinícius, eu não tenho essa força de vontade. Paulo também não tinha. Ele reconhece, meus irmãos. Perceba aqui na parte B do versículo, né? Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Você quer ter essa resiliência que Paulo tinha, essa alegria que Paulo tinha na obra do Senhor, esse comprometimento que ele tinha na obra do Senhor? Você precisa depender do Senhor para isso. É como se você pudesse pegar essa parte aqui, riscar na sua Bíblia aqui, grifar, né? Segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. E pudesse ligar os versículos do 24 ao 28 nessa frase. Onde eu só conseguirei cumprir esses versículos anteriores se a eficácia de Cristo operar eficientemente em mim. E nós temos essa promessa de que Cristo estaria conosco por meio do seu Espírito. De que Ele estaria operando em nós. De que Ele estaria convencendo o mundo. De que Ele estaria ao nosso lado, nosso Consolador. E qual é o princípio, meus irmãos, para esse terceiro ponto? Que não há limites quanto a quanto devemos nos dedicar a Cristo e a sua obra. Porque nós reconhecemos que nós fazemos tudo isso à medida que Deus opera em nós. Reconhecendo sempre que é Cristo quem opera eficazmente em nós. Talvez você esteja sendo desafiado a um nível de fidelidade na sua vida ou em determinada situação, onde você pense, para eu ser fiel nessa decisão, eu não vou suportar. Meu irmão, vai sim. Porque Cristo é quem estará contigo. Talvez há uma obra na igreja, no reino de Deus, há uma missão a ser cumprida, e você pense assim, Vinícius, eu não vou conseguir cumprir. Eu não vou conseguir obedecer. Eu garanto para você, vai sim. Porque Cristo, se for realmente algo do Senhor, Cristo vai operar eficientemente em você. Se você de fato estiver engajado naquilo que é a sua parte, se você tiver de fato para tomar uma decisão, por mais que difícil que seja, é a decisão correta. Não fique com medo dos danos, não fique com medo do sofrer que virá, não fique com medo de sofrer por causa de Jesus, porque Jesus, que te chama a fidelidade, é o que te sustenta a ser fiel. Você pode ter a certeza de que Jesus Cristo está com você e que Ele dará a você toda a força, todos os recursos necessários para que você consiga ser fiel nessa caminhada. E sabe por quê? Porque o que você mais precisa, Ele já deu, que é Ele mesmo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Jesus é a nossa alegria. Por que você está cansado? Qual que é o motivo da sua fadiga? Perceba agora que Paulo estava cansado sim. Ele estava agonizando sim por causa do Evangelho. Mas era por causa do Evangelho. Não é por causa de decisões erradas, porque ele não ouviu as pessoas. Não era por causa dos pecados dele. Não era por causa das más prioridades que ele deu à vida. Era por causa da fidelidade dele ao Evangelho. Então por que você está cansado? Qual que é o motivo da sua fadiga? É por conta da sua fidelidade a Cristo ou é por conta de outros assuntos? Talvez você fale assim, Vinícius, eu não me empenho, eu não quero mais saber de Deus e da igreja e de ajudar as pessoas porque eu estou cansado. Você está cansado por quê? Você está cansado porque você tem servido a Jesus e ao seu povo? Você está cansado porque você está se envolvendo em um monte de coisa que só tem a ver com você? O que você tem construído que é eterno?
O que você tem construído que é eterno? E perceba que eu não estou fazendo aquela divisão famosa de sagrado e secular, como se trabalhar fosse algo, trabalhar numa empresa ou ser empresário fosse algo menos santo do que ser pastor ou ser missionário. Não. A questão é, não importa qual a sua função nessa terra, seja como um faxineiro, como um diretor de uma empresa, como um empresário, como um funcionário de um posto de gasolina, como um sapateiro, como um pastor, como um missionário, como um teólogo. Seja qual for aquilo que você tem se afadigado, você dedica a Cristo ou você dedica a si mesmo? Você está cansado porque você está de fato servindo a Deus ou você só está servindo a você mesmo? Quais são os motivos do seu cansaço? Porque, meu irmão, se você está cansado porque você está sendo fiel a Deus, entenda uma coisa, Cristo vai te sustentar nesse cansaço e vai te dar força suficiente para que você possa prosseguir sendo fiel a Ele. Agora, se você está cansado porque você está envolto num emaranhado de assuntos que não tem nada a ver com Cristo, com a sua glória, eu falo que realmente pode ser que você venha a ter um piripaque mesmo a qualquer momento. Pode ser que de fato você não suporte. Eu não garanto que Cristo vai te sustentar, porque Jesus não vai ajudar ninguém a continuar a viver no pecado. O Espírito Santo não vai te fortalecer numa caminhada que não traga glória a Jesus Cristo. Mas se realmente o que você estiver fazendo, você está fazendo para o Senhor e dedicando ao Senhor, você pode ter a certeza de que Cristo irá te sustentar, que o poder do Espírito Santo irá com você e você terá toda a força e a energia necessária para cumprir a sua missão, para cumprir as suas missões, para cumprir a sua vocação. Concluindo, meus irmãos, e relembrando a ideia central desse sermão, quando Cristo é o que de fato importa, nos alegramos por sofrer por Cristo e por sua obra, a qual nós nos engajamos incansavelmente. Quando Cristo é o que de fato importa, nos alegramos por sofrer por Cristo e por sua obra, a qual nos engajamos incansavelmente. Por quê? Relembrando os pontos. Porque quando Cristo é o que de fato importa, eu me alegro em sofrer por Ele e por seu povo. Eu faço conhecido a todos e eu me dedico incansavelmente à sua obra e reconheço o seu poder. Analise quais têm sido as suas alegrias, mas não só isso, analise quais têm sido os seus sofrimentos. Analise o quanto da sua vida tem sido dedicada a fazer Cristo conhecido. E eu falo de evangelismo e discipulado, que é uma função dada a todo cristão. Dada a todo cristão. O quanto você tem gasto de tempo para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Analise qual tem sido o motivo do seu cansaço. Se a sua fidelidade a Cristo é o motivo do seu cansaço, Cristo irá te sustentar. Agora, se não é a sua fidelidade a Cristo, eu não posso te garantir isso. Cristo foi um exemplo para Paulo. E Paulo foi um exemplo para nós. Entregar a própria vida a Deus em obediência à sua palavra e em amor ao próximo é o que é de fato viver. Nós precisamos conviver com o paradoxo que, embora a salvação seja pela graça, ela custa toda a nossa vida. Perceba que Jesus nos comprou. A nossa vida já não nos pertence mais. E nós não encontraremos propósito, alegria nenhuma se nós não vivermos para Jesus. O senhorio de Cristo sobre todo o que crê implica numa vida jamais voltada para si mesmo, mas uma vida sempre voltada para Deus e para o próximo. Cristo, ele é supremo Salvador e Senhor. Cristo é soberano. Se ele é soberano, significa que ele é dono de tudo. Se ele é dono de tudo, ele é dono da sua vida. A sua vida já não mais te pertence. E, meus irmãos, entenda isso. Essa vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. E eu lembro de João capítulo 15, 13, onde fala: ninguém tem maior do que esse, maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse foi o exemplo de Jesus. E é esse exemplo de vida sacrificial por Cristo e pelo Evangelho que Paulo seguia e é o que nós temos que seguir.
E eu termino, meus irmãos, esse sermão com 2 versículos que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Meu irmão, que você possa refletir quais têm sido as suas prioridades e que Jesus Cristo seja o que mais importa na sua vida. Que ao final desse vídeo você possa ter um momento aí sozinho ou com a sua família de oração. Eu não vou orar para terminar esse vídeo, mas eu encorajo vocês, assim que acabar esse vídeo aqui, assim que ficar essa tela preta, orem e busquem ao Senhor para que Deus revele para vocês aonde vocês têm falhado em ter Cristo como o bem mais supremo da vida de vocês. Que Deus te abençoe.